Nós temos trabalhado nesses dias anteriores a harmonia. E isto em preparação a este ciclo de energias, não, que está presente neste momento, neste signo, e que diz respeito à nossa sintonia com os níveis mentais superiores. Mas para que a energia deste período realmente nos ajude a elevar o nosso nível mental para planos superiores, precisa que prevaleça em nós uma disposição de resolvermos as coisas de forma pacífica, de forma harmoniosa, porque senão esta energia não encontra portas no nosso ser para nos penetrar e para nos elevar, principalmente mentalmente. E então não é por acaso que muitas pessoas estão colocando assuntos aqui e perguntas e situações de suas vidas, nas quais elas tentam resolver as coisas de forma pacífica. Mas como não existe muito este hábito, em alguns, não? Então isto se torna uma outra razão de conflito, porque não consegue ser pacífico. Então fica mais conflitante. E isto são aquelas pessoas que não têm, eventualmente, muita afinidade com esta energia da elevação mental, mas têm afinidade com outras energias que também estão presentes ordenadamente na nossa vida ou durante o decorrer do ano. Então, estas pessoas que estão tentando resolver certas coisas, eventualmente com a própria energia e não com a energia que está ajudando no momento, podem encontrar a forma de usar todas as energias, todos os raios, mesmo tendo a própria. E isto é possível quando nós, embora tenhamos uma ideia clara a respeito de algo, a respeito da nossa vida, a respeito de uma certa situação, embora aquela ideia esteja clara, nós podemos dizer, bom, isso pode estar claro para mim, mas eu fico neutro diante disto. Eu não acredito e nem duvido. Porque aí a pessoa não deixa de ser o que é, naquele momento, ela continua sendo sincera, mas ela entra numa situação que a possibilita de ver de outra forma, que a possibilita de receber uma energia diferente e eventualmente resolver aquilo, eventualmente sair daquele impasse. Se a pessoa é fiel à sua meta evolutiva, à sua meta superior, ela tem a sua meta como a coisa prioritária e a coisa mais importante, e diante do que a mente dela diz, diante do que os sentidos dela falam ou lhe mostram, ou diante do que a sua experiência lhe indica, não precisa negar isto tudo. Fique neutro, porque aí a energia atual, a energia disponível, começa a atuar, nos dando a possibilidade de ver as coisas diferente. Aqui, por exemplo, uma pessoa que está muito habituada a resolver as coisas explicando para os outros, que
está muito habituada a resolver tudo mentalmente, logicamente, explicitamente, não é? Então tem neste período uma oportunidade muito grande de conseguir agir de outras formas, porque nem sempre é a gente se explicando e nem sempre é a gente explicando as coisas que vai criar harmonia. Como neste caso, uma pessoa diz que ela mudou muito ultimamente e que ela começou a pedir perdão pelas coisas que cometeu no passado. E ela diz: como é que eu vou falar, como é que eu vou explicar para uma pessoa a quem eu tanto prejudiquei que eu agora sinto amor por ela, que eu agora quero agir de outro jeito? Olha, Cristo disse que ninguém é médico na própria casa. E isto é uma lei, isto é uma verdade, não? E que nós não alcançamos bem isto. E diz respeito exatamente a isto que a pessoa está colocando. Porque a pessoa que sempre conviveu com ela e sempre a conheceu de uma determinada maneira, dificilmente precisa que seja muito evoluído para que mude este ponto de vista, para que mude esta imagem que tem dela, se ela mudar. Então, se ela mudou na mesma vida, se ela fez uma mudança tão grande, na casa dela ela não vai ser médico. Se ela mudou, ela vai servir para outros que não a conheceram antes. Isto é que Cristo quis dizer. Porque as pessoas, quando formam uma ideia sobre nós, só dissolvem aquela ideia quando estão com outro corpo mental, porque naquele não conseguem mais abstrair isto. A não ser que tenham uma graça, como na energia deste signo, que eleva tudo isto, mas nem todos estão abertos para essas oportunidades. Então, não adiantaria você falar nem explicar aquele que você tanto prejudicou, porque ele já formou um conceito sobre você. E agora o melhor é calar, o melhor é não tocar mais nisso e aguardar anos, horas, séculos, encarnações, aguardar o que for, para que ele forme outra ideia. Mas para este você não é médico, até que as coisas mudem. E precisaria que você cometesse com ele atos opostos ao que cometeu, para um dia ele formar uma outra ideia. Então não perca tempo com estas coisas e faça o seu caminho, não é? Prossiga se transformando, vá agindo de acordo com a sua transformação e não se preocupe com o conceito que os outros fazem disso e nem pretenda que as pessoas reconheçam isto, porque ninguém é médico na própria casa, como disse Cristo. E há também um outro motivo para isto acontecer. Porque se uma pessoa é cristalizada numa situação, ela naturalmente não aceita uma pessoa que esteja se transformando. Então, quanto mais você demonstrar que está se transformando, mais ele vai se fechar para você e para o processo.
Porque se ele também não está se transformando, ele se fecha a isto. Por isso que ninguém é médico na própria casa. A casa o que quer dizer? Uma situação cristalizada, uma situação de fato. Então aqui precisaria que a pessoa em questão estivesse se transformando no mesmo ritmo que você está se transformando para caminhar junto com você, te compreendendo. Então não perca tempo com isto, porque vai aumentar cada vez mais o mal-estar entre eles e o seu ritmo e a sua situação, e vai fazer com que eles criem karma de resistência com aquilo que é positivo. Então é por amor aos outros e em benefício dos outros, para que os outros não criem karma de resistência, é que nós nos calamos e sumimos, desaparecemos. Então é o contrário do que esta pessoa estaria querendo fazer. Quer dizer, isto eu estou falando bem muito dentro da energia deste momento, que é uma energia que facilita que a gente veja as coisas deste modo, como ela vê, aliás. E outra pessoa que também está muito instigado, muito impulsionado por essa energia, esta energia de Áries, pergunta-se, quando nós tropeçamos e cedemos às forças involutivas, se a energia evolutiva continua lá onde a gente estava, ou se a energia se retira porque nós caímos. Isto deve ser alguma pessoa que faz parte de algum grupo e que tem consciência de que cometeu alguma coisa fora de certas leis. Então esta pessoa deve ter ficado se perguntando se pelo que ela fez a energia se retirou de lá. Se no momento em que nós reconhecemos e percebemos que caímos em alguma coisa, basta que nós nos levantemos e prossigamos. Então, isso tudo está previsto. E a energia não vai se retirar de um lugar porque alguém caiu, desde que ele se levante e prossiga. Agora, se ele ou outros ou vários caem e não se levantam e não prosseguem, isto sim é a forma quase de se expulsar a energia de um lugar, de um centro, de um núcleo e de um grupo. Então, se aquela queda ou o motivo daquela queda persiste, e se nós persistimos naquilo, e se um certo número de pessoas persiste na própria queda, então a energia pode sim se retirar. E deve se retirar, porque se continuasse ali, estaria se desperdiçando. Mas isto cair e errar, isto tudo é previsto. É previsto numa vida mental que prevê o livre-arbítrio. De forma que isto é previsto. Seja qual for a queda, a energia não vai se retirar se você se levantar e continuar. Agora, se você continuar caído, o que a energia vai fazer ali? Quer dizer, esta energia que você está se referindo a ela. Depois você terá outras energias que te ajudem e que continuam presentes. Então, se há de imediato uma retomada, uma revisão, eventualmente até uma reparação. Reparação quer dizer você fazer o contrário do que fez, para deixar aquilo completamente equilibrado. Não tem porquê a energia se retirar. Agora, tem pessoas que sentem este impulso, pessoas que sentem este chamado, pessoas que sentem esse estímulo desta energia que estamos tentando ver, não?
e que pessoalmente, que individualmente, são afins com outras energias e não com este tipo de raio ou com este tipo de energia. E aqui está uma pessoa que foi muito estimulada pelo trabalho destes dias e ela sente até um certo temor de fazer o que ela compreendeu esses dias que poderia fazer. E que ela compreende muito bem que tem que fazer muitos exercícios e muitos trabalhos de renúncia, mas ela teme as consequências do que possa acontecer depois dele renunciar às coisas. Não sei se nós precisamos temer pelas mudanças que advêm das nossas renúncias ou das nossas novas atitudes. Eu não sei se nós temos que temer isto. Porque se nós agimos de acordo com a nossa mente, então nós não temos nenhuma garantia que as coisas estejam corretas. E as consequências podem ser várias. Mas se nós procuramos agir de acordo com uma outra vontade, procuramos agir de acordo com uma vontade interna nossa, que mesmo que a gente não reconheça de imediato, a gente tem esta intenção e não tem nenhum medo de seguir esta vontade acaba se mostrando, prevalecendo e acontecendo, mesmo sem a gente entender. E quando isto é feito sistematicamente, você sempre na intenção de seguir esta vontade, mesmo sem saber qual é, sem saber o que é, você fica nesta intenção e fica firme nesta intenção, que as coisas vão acontecendo, as coisas vão se arrumando, as coisas vão se transformando de acordo com isso que você quer seguir. E aí não tem que temer nada, porque se essa mudança veio de dentro, veio do seu interior, mesmo que você não saiba o que vai ser, se esta mudança vem do seu interior, não tem que temer que você não possa acompanhar isto. Porque quando vem a mudança do interno, você muda você todo. De forma que isto que hoje te dá medo, ou isto que hoje para você parece que não é adequado, com esta mudança que vem, você está outro. E você não tem mais medo. Aquilo que te assustava não te assusta mais, porque veio a mudança. Quando vem de dentro, vem a mudança em você. De forma que você não pode ter medo por uma coisa que virá depois que você fizer a sua entrega. Porque quando você fizer realmente a sua entrega, você vai mudar tanto que as coisas que hoje você teme não serão amedrontadoras para você. Não terão o menor peso para você. Então aqui, se nós não somos muito afins com esta energia, nós ficamos mesmo com todos esses cuidados e com isto a energia vai se restringindo. A energia vai atuando, vai se filtrando, né? Porque vê que nós não podemos suportar mais do que um tanto de impulso ou de estímulo. E ele estava lendo em um destes livros que se derdes um salto, a vós será revelado o infinito. E que salto é este? Ele pergunta. Isto aqui é muito relativo e muito proporcional ao passo que nós estamos para dar. De forma que, mesmo que um pequeno passo, mesmo que seja um pequeno passo, mesmo que seja uma coisa mínima, isto é em direção ao infinito.
sendo positivo, isto é em direção ao infinito. E nem sempre a gente vai passo a passo. Às vezes a gente salta. Às vezes tem-se uma graça e se entra num... Não é bem um salto isto. Esta palavra é muito daqui, mas não é muito de lá. Não é bem um salto. Isto é o impulso depois de ter dado vários passos. Então, como a gente está habituado a ir passo a passo, passo a passo, passo a passo, aquilo vai se concentrando. De repente, aqueles passos todos que nós demos se transformam num concentrado de energias. E aí é como se isto impulsionasse. Mas foi o conjunto de passos que nos colocou num outro ponto. E a gente chama isto de salto. Mas não há salto realmente. O que há é um impulso cíclico que é a soma de todos os passos que você foi dando. E o infinito é o infinito, ninguém chega lá. É caminhar, porque aí esta ideia do infinito também vai crescendo, vai mudando e nós vamos nos unindo a isto, não? E aí todas estas palavras deixam a mente da gente em paz, a uma certa altura. E como esta energia de agora está nos levando para uma mente superior, para uma mente abstrata, para uma mente menos concreta, é bem hora de nós irmos simplificando estas coisas e vamos dando os nossos passos. E a partir daí vai mudar todo o nosso ponto de vista, o nosso modo de ver, vai mudar o nosso foco, vai mudando tudo. E não precisa temer, porque se você mudou, como vai temer o que você teme hoje? Você teme hoje porque hoje você é mais ignorante. Amanhã, se formos menos ignorantes, não vamos temer as coisas que tememos hoje. Então, deixar de fazer isto, este processo interior, deixar de estar nesta busca por medo, isto é um jogo das forças involutivas, das forças da inércia em nós, que nós já teríamos realmente capacidade para transcender. Porque dizer que não faz isto por medo, por receio, isto é ter uma benda nos olhos, é não querer ver nada. Porque na hora que você se transforma, é tudo diferente. E hoje, o que você tem medo de perder, na hora que você se transforma, é uma bagagem pesadíssima que você aí vai querer encontrar o meio de jogar fora. Isto que hoje você teme. De forma que é uma energia muito pura, uma energia muito limpa, não? E que nos convida a dar realmente estes passos. E não ficarmos nas coisas corriqueiras, nas coisas normais, né? E não permanecermos na nossa situação atual, por mais tranquila que ela esteja. Porque precisa ter um pouco de cuidado com as coisas quando estão tranquilas. Porque quando as coisas estão tranquilas, é sinal que vem tempestade. E quando as coisas estão tempestuosas, é sinal que vem calma. De forma que é o contrário do que a mente normal pensa. As pessoas têm muita preocupação quando estão numa tempestade. E ficam tranquilas quando está tudo tranquilo, porque elas não sabem o que vem dali a pouco. E precisa estar realmente muito unido com estas formas meio inusitadas de pensar e com estas formas meio inusitadas de ser, porque aí a essência dessas energias pode nos compenetrar realmente, pode nos transformar e a nossa atitude, a nossa vida, o nosso relacionamento com os fatos mudam e ficam bastante diferentes. Nesta energia, muitas pessoas que costumam não sonhar, sonham e às vezes se admiram dos próprios sonhos. Então, duvidam que isto seja uma coisa real.
Porque como não estão habituados a sonhar, ou como não estão habituados a sonhar com coisas simbólicas, então duvidam da própria situação, duvidam do próprio mecanismo, como uma pessoa aqui. Aqui ela muito estimulada neste período, teve um sonho que ela estava caminhando na direção do labirinto e com um bebê junto com ela. Então, com aquele bebê, ela ia entrar no labirinto. E ela está perguntando se isto foi uma fantasia. Não, não, isto foi uma incidência, isto foi uma carga desta energia que entra agora, que se estabelece agora por um ciclo e que te estimulou, porque esta energia, ela não só nos revela, nos mostra os nossos novos aspectos, se nós quisermos ver, se nós quisermos conhecer, se nós quisermos nos transformar, ela mostra os nossos aspectos. E aqui, simbolicamente, uma pessoa sonhou que estava com o jovem aspecto dela, a criança, o jovem aspecto dela, que ela estava pronta para fazer o percurso da vida, o labirinto, levando para o seu percurso este jovem aspecto, que esta energia agora está estimulando e mostrando a ela. E geralmente as pessoas que sonham um pouco, ou que nunca sonham, ou que não têm sonhos simbólicos, que as convençam de que estão trazendo alguma mensagem, quando têm um sonho assim muito nítido, e para elas importante, elas duvidam do seu mecanismo. Mas estes sonhos podem vir raramente mesmo, porque às vezes o nosso temperamento não é de caminhar através de sonhos. Há temperamentos que caminham, há temperamentos que se desenvolvem por outras vias, não por sonhos. Mas, ciclicamente, pode sim vir um sonho, porque para o eu superior nada é impossível. E quando encontra na nossa mente uma condição de poder colocar-se de outra forma, nos manda de repente um sonho inusitado. E quem teve estes sonhos marcantes nunca mais os esquece. Que tem pessoas que contam sonhos que elas tiveram quando eram crianças. E são marcantes. Isto fica. E estes sonhos têm uma energia própria, têm uma energia evolutiva muito grande. E cada vez que nós os recordamos, se nós ficamos gratos por tê-los tido e os recapitulamos, isto equivale a você reencontrar aquela energia, a você receber de novo aquela energia, que vai fazer um trabalho, que vai continuar fazendo um trabalho em você, eventualmente depois de tantos anos.